Bem, voltamos com o programa Direito em Foco. Continuamos a nossa conversa com o Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas, advogado, e que também é um dos palestrantes do 3º Congresso Jurídico da Rede Docton. O professor Baracho é filho de um dos maiores juristas da história do Brasil, o professor José Alfredo de Oliveira Baracho, que tem uma obra muito significativa tratando do princípio da subsidiariedade, que é exatamente algo que, me parece, vem prevalecendo hoje, inclusive na jurisprudência dos tribunais superiores com relação à questão ambiental. Isso procede, professor? Procede. Quer dizer, esse livro especificamente foi um livro que quando o meu pai lançou, foi um livro muito inovador no Brasil, porque ele fez uma pesquisa muito grande em torno, principalmente da Federação Alemã. E procurou desenvolver, porque a ideia da subsidiariedade era uma ideia incipiente no Brasil, né? E o desenvolvimento do princípio da subsidiariedade, que curiosamente ele vem do direito romano e que vai ser incorporado no direito canônico, né? Então, exatamente o que quer dizer esse princípio, só para o nosso telespectador se situar assim, de uma maneira mais didática. É um esforço no sentido de que os conflitos sejam solucionados preponderantemente no âmbito local. Ao se pensar a federação, a ideia de subsidiariedade é de que a federação deve ser construída da base até o governo central, né? Então, o princípio da subsidiariedade, ele significa que, no âmbito local, é possível a solução, né? A instituição de políticas públicas ambientais, por exemplo, trazendo subsidiariedade para o direito ambiental, a instituição de políticas públicas ambientais no âmbito local, e apenas quando essas políticas públicas forem insuficientes é que haveria uma atuação dos níveis superiores da federação, sejam os estados e principalmente o governo central. Então, o princípio da subsidiariedade, ele parte da formação piramidal da federação, por dizer assim, a base, né, com uma atuação mais abrangente, até pela proximidade, né, que os governos locais têm com os cidadãos, né, e o governo central, né, até chegar no governo central, o governo central vai atuar naqueles espaços em que os governos locais não foram capazes, né, de instituir políticas públicas eficazes, né? Então essa é a ideia, né? E no direito ambiental, o que alguns tribunais superiores vêm reconhecendo no âmbito da subsidiariedade, tanto no direito ambiental quanto em outras áreas do direito, significa uma novidade, mas uma novidade que, num país como o Brasil, que é muito centralizado, a união é muito forte, esse tipo de novidade vai surtindo efeitos bem devagar, né? Mas eu acho que é importante os tribunais superiores começarem a perceber a importância da subsidiariedade para a Federação Brasileira. Bem, a gente sabe que os conflitos ambientais, em grande parte, podem ser resolvidos localmente, mas as repercussões muitas vezes não vão respeitar as fronteiras formais de municípios, de estado e às vezes até de um país para o outro, né? Com relação ao alcance dessa postura de envolver comunidades locais na resolução de algumas questões, esse tipo de decisão, como talvez até no âmbito da responsabilidade civil ambiental mesmo, como ficam as repercussões disso em outras esferas de direito, ou seja, analisando num determinado ponto de vista uma decisão tomada no âmbito local de um município vai refletir em outro município, em outro estado. Como é que fica a questão da responsabilização daquelas pessoas que tomaram esse tipo de decisão? É possível hoje traçar uma linha de atuação com relação a essa espécie de conflito? Sim, existem trabalhos no Brasil dedicados especificamente à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente causado por entes públicos,
né? Então, porque a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente... Imagina uma decisão tomada numa audiência pública. É o ente público que vai assumir essa responsabilidade? Bom, a audiência pública no direito ambiental brasileiro, ela tem caráter instrutório, ela não é deliberativa. Quem vai deliberar? Aí cada ente tem a sua estrutura, muitas vezes é um colegiado, outras vezes é o secretário de meio ambiente, em alguns casos até o prefeito e o governador. Mas a decisão, né, é passível de responsabilização. A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, ela alcança hoje no Brasil, e isso é algo em torno do qual já há consenso, a responsabilidade civil ela alcança tanto as organizações privadas quanto as organizações públicas. O que muitas vezes é colocado em relação ao ente público é que aqueles que são contra a responsabilização civil do ente público, eles dizem o seguinte: veja, se o ente público for obrigado a reparar um dano ambiental, ele vai usar recursos públicos para essa reparação. Quem é a vítima do dano ambiental? O povo. Quem vai pagar por essa reparação? O próprio povo. Então, aqueles que contestam a responsabilidade civil do ente público entendem, né, que essa responsabilização não deveria ocorrer porque eu estou tirando o dinheiro do povo para reparar um dano sofrido pelo próprio povo. Eu acho que esse tipo de argumento ele tem uma certa pertinência, mas eu tenho que lembrar que eu tenho, por exemplo, a possibilidade, em alguns casos, de responsabilização pessoal do administrador público. Se eu não responsabilizo, é o que alguns defendem. A responsabilidade do administrador, na minha opinião, ela deve ser uma responsabilidade supletiva. Ela deve vir após a responsabilidade do ente público. Mas existem aqueles que defendem que a responsabilidade deve ser do administrador. Mas aí nós temos um problema. Será que todo administrador vai ter um patrimônio suficiente para responder pelo dano? E aí, nesses casos, o dano ficaria sem reparação, né? Então, na minha opinião, é importante a responsabilidade do ente público, sim, como já um tema pacificado no Brasil, apesar de algumas vozes divergentes. Mas é importante também não deixar de responsabilizar o administrador que tem uma atuação dolosa ou culposa que resulta no dano ambiental. Professor, a gente observa que há uma parcela de atuação muito forte do direito administrativo com relação à tutela ambiental, mas também há uma busca cada vez maior pela tutela jurisdicional do direito ao desenvolvimento sustentável, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a gente vê que em muitas situações essa tutela jurisdicional ela é simplesmente ineficaz. Há alguma perspectiva de avanço? A gente está aí com o novo Código de Processo Civil, e uma coisa que havia de positivo lá, que era a possibilidade da conversão, né, de uma ação individual em coletiva, foi vetada pela Presidente da República. O senhor acha que esse veto atrapalha a tutela ambiental, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu vejo que, em termos de ferramentas, nós, apesar desse veto, em termos de ferramentas, nós estamos bem aparelhados. Nós temos a ação civil pública, nós temos a ação popular, o mandado de segurança coletivo. Então, em termos de aparelhamento para uma atuação judicial em defesa do meio ambiente, eu acho que, se não é o ideal, é o suficiente, pelo menos por um momento. Agora, evidentemente que a tutela judicial do meio ambiente padece de todos os problemas que o judiciário brasileiro enfrenta, ou seja, os problemas de acúmulo de processos, os problemas de lentidão na prestação jurisdicional, enfim, isso tudo afeta também a questão, a tutela judicial do meio ambiente. Mas eu acho que dentro desse quadro desfavorável, eu acho que há uma alternativa importante e que nem todos os estados têm trilhado esse caminho, que são as varas especializadas em matéria ambiental. Eu sou um defensor dessas varas especializadas em matéria ambiental e acho que
Na Justiça Federal existem algumas, né? Alguns estados têm varas especializadas. Eu acho que isso não soluciona o problema, mas é um passo, né? E a gente tem que dar um passo de cada vez. O programa Direito em Foco vai para mais um intervalo. Nós voltamos na sequência com a entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que também foi um dos palestrantes do 3º Congresso Jurídico da Rede Docta.